A Montanha Mágica 89. Estou na página 298. Começando com a fala que termina essa página, a fala do Dr. Beddings. Folgo em ver, meu caro colega, disse. Folgo muito em ver que o senhor compreende as minhas intenções. É muito bom e não faz mal algum saber o que se passa também debaixo da epiderme, a ponto de se poder pintar um pouco daquilo que não se vê. Em outras palavras, é bom manter com a natureza ainda outra relação que não puramente lírica, por assim dizer, e exercer em paralelo a profissão de médico, fisiólogo ou anatomista, e ainda dispor de alguns conhecimentos discretos sobre os dessous. Dessous é roupa íntima feminina. Diga o Senhor o que quiser, mas isso lá tem suas vantagens e dá indiscutivelmente uma certa superioridade, porque ele conhece todas as veias do corpo de uma pessoa. Na hora de pintar, dá uma certa superioridade. Nessa pele aí, a ciência. O senhor pode examiná-la com um microscópio para controlar a verdade orgânica. Nela, o senhor não vê apenas as camadas mucosas e córneas da epiderme, mas também, representado na ideia, o que está embaixo, o tecido do derma, com suas glândulas sudoríparas e sebáceas, com os vasos de sangue e com as papilas. E é nessa hora que você pergunta, será que isso é possível? Como assim? O cara, na pintura, ele está representando camadas que a gente não consegue ver na pele. E ainda mais abaixo deve-se imaginar a túnica adiposa, o estofamento, sabe? A base que, com as suas numerosas células de gordura, produz as lindas formas femininas. O que se sabe e se pensa durante o ato criador, isso também se faz sentir. Guia a mão, essa é a explicação dele. A gente falaria, como assim você consegue pintar não só a forma, mas a própria gordura e as camadas da pele, né? E aí, essa seria a resposta do Dr. Beddings para a gente. O que se sabe e se pensa durante o ato criador, isso também se faz sentir. Guia a mão e causa os seus efeitos. Não é que baseado nos meus conhecimentos eu vou criar os efeitos. Esses conhecimentos acabam guiando a mão, né? E faz sentir alguma coisa e isso gera os seus efeitos. Não existe e todavia existe de alguma forma. E aí se tem o que confere vivacidade. Eu tenho conhecimento sobre o corpo humano, embora não conscientemente, metodicamente, eu tente representar as camadas da pele, mas eu as represento porque todo esse conhecimento causa um determinado sentimento, e esse determinado sentimento guia a mão, e eu acabo de alguma forma expressando tudo isso. Só um paralelo bem rápido. O carinha que joga ping-pong, eu vou dar o exemplo do ping-pong porque eu sou uma porcaria no ping-pong, né? Por que eu sou uma porcaria no ping-pong? A pessoa tá jogando ping-pong, pac, ok? Eu fico pensando na posição da raquete. Eu fico pensando, a bolinha tá vindo. E aí quando a bolinha chega bem perto, eu fico pensando, será que eu faço isso com a raquete? Isso. E que interessante, você vira quase que imperceptivelmente e a bolinha vai para um lado totalmente diferente. Pela velocidade, correto? Você faz isso daqui. Não, menos. O que você não consegue nem notar no vídeo. Isso daqui. A bolinha vai para um lado e vai para o outro. Tac. Né? Eu quero fazer isso conscientemente. Eu sou consciente demais quando eu jogo ping-pong. Um
cara bom no ping-pong, não precisa ser o profissional. Imagine o profissional, né? Um cara bom no ping-pong, eu vejo os meus irmãos jogando. Meus irmãos me dão um couro no ping-pong, né? Me dão um ganho de lavada. Como que pode? A mão dele simplesmente sabe o que faz. Né? Ele simplesmente meio que parece que a raquete sente a bolinha e bate como deve ser batido. Em momento nenhum, e você tem que sair muito da realidade para imaginar que o meu irmão ele pensa exatamente como que está a raquete. Em momento nenhum há esse pensamento. Há simplesmente uma conexão ali. Né? O pintor também, ele não tem todos os processos explícitos quando ele está pintando. Nossa, eu vou dar aqui uma profundidade essa, etc, etc, etc. Ele vai pintando, ele deixa a pintura guiar a mão dele e essa interação, esse casamento entre as tintas, a mão dele, o próprio significado que a obra vai gerar. Né? Então é mais ou menos isso que a gente está falando. Está tudo no nível do... Eu não gosto de inconsciente porque a gente vai pensar que é o meu inconsciente freudiano, mas está tudo no nível de uma existência compacta. Ali, né? Todos esses conhecimentos estão no Dr. Behrens e eles agem sobre a tinta para gerar esses efeitos. Hans Castorp estava todo entusiasmado por essa palestra. Sua testa tingira-se de rubor, seus olhos brilhavam. Ele não sabia o que responder em primeiro lugar. Tanta coisa tinha a dizer. Antes de mais nada, se propunha tirar o quadro da parede da janela e colocá-lo num lugar mais favorável. Além disso, desejava comentar as observações do conselheiro a respeito da pele, que lhe interessavam vivamente, e tencionava expressar, por fim, um pensamento geral e filosófico que lhe ocorrera, e ao qual conferia particular importância. Enquanto levava as mãos ao quadro para despendurá-lo, começou a falar apressadamente. Então, eu até marquei aqui, ele queria fazer tudo isso, né? Ou fazer observações filosóficas, artísticas, etc, etc. Mas o que sai é isso daqui. Olha a maestria do narrador de criar uma fala dessa. Está tudo o que o Hus queria falar, mas o narrador não só mostra isso, o que o Hus quer falar, esses temas que estão ali, então não somente a visão do Hus sobre esses temas, mas os temas em si, mas também o narrador representa a incapacidade, primeiro do Hus, de expressar tudo isso, e é claro, o estado febril, né? Uma incapacidade natural, porque ele não é um escritor, por exemplo, e o estado febril dele. Sim, senhor, tem razão, isto é importante. Eu queria dizer, ou melhor, o senhor disse, ainda uma outra relação. Seria bom manter além da relação lírica. Creio ter sido assim que o senhor se expressou. Além da relação artística, digo eu, ainda uma outra, numa palavra, convém olhar os objetos ainda sob outro aspecto, por exemplo, o aspecto médico. Isso é 100% certo. Desculpe, caro conselheiro, mas acho mesmo essa opinião muito acertada. Porque não se trata, no fundo, de relações e aspectos fundamentalmente diferentes, mas, em realidade, de só um ponto de vista. São apenas modificações de um mesmo ponto de vista. Quero dizer, matizes, ou talvez variantes do mesmo interesse geral, do qual a atividade artística também é apenas uma parte e uma expressão. Se assim posso dizer. Ora... Com sua permissão, vou tirar o quadro desse lugar onde não recebe luz alguma. Espere, vou colocar aqui no divã para ver se não... Bem, eu queria dizer, de que se ocupa a ciência médica? Claro que não entendo nada do assunto, mas sei afinal que se ocupa do homem. E o direito, a legislação e a jurisprudência, também do homem. E a linguística, que ordinariamente anda ligada ao exercício da profissão pedagógica. E a teologia, a cura das almas, o sacerdócio, todos eles se ocupam do ser humano. Todos são apenas variações de um e mesmo interesse importante e capital, a saber, o interesse pelo homem. São, numa palavra, as profissões humanísticas. E quem quer estudá-las aprende como fundamento, antes de tudo, as línguas clássicas. Não é isso? Para obter uma cultura formal, como dizem. O senhor talvez se admire de que eu fale assim... E eu que não sou mais que um técnico de formação científica.
mas enquanto eu estava acamado, meditava frequentemente sobre isso. E me parece coisa excelente, parece maravilhoso basear-se cada profissão humanística no elemento formal, na ideia da forma, da bela forma, não é mesmo? Isso empresta a tudo um caráter tão nobre, tão desinteressado, e dá à coisa um quê de sentimento e de cortesia. O interesse transforma-se quase que numa propaganda galante. Quer dizer, eu provavelmente não emprego os termos próprios, mas a gente vê como o espírito e a beleza se misturam e no fundo nunca deixam de ser idênticos. Em outras palavras, a ciência e a arte, de maneira que o exercício das artes constitui uma parte integrante do conjunto, como quinta faculdade, por assim dizer, e que não é diferente de uma profissão humanística. Uma variante do interesse humanístico, uma vez que seu tema mais importante e sua preocupação principal são outra vez o ser humano, como o senhor deve admitir. E verdade que eu só pintava navios e marinhas, quando na minha juventude fiz tentativas nesse sentido. Mas o que há de mais atraente na pintura é, a meu ver, o retrato, porque tem por objetivo imediato o homem. Foi por isso que perguntei logo ao conselheiro áulico se o senhor acaso já fizera ensaios nesse campo. Não acha que esse lugar seria muito mais favorável ao quadro? Perceba, o que eu gostaria que você percebesse são as camadas aqui, né? Ah, ele está muito confuso, ele está num estado febril. Ótimo, ele está num estado febril. Mas o Thomas Mann não é um autor que vai... Tudo bem, só porque ele está no estado febril, então eu vou representar um monte de palavras confusas ali. Como eu falei, a gente vê o estado febril, a gente vê que as frases estão desconexas, ele hesita a todo tempo, ele tá meio febril, né? Há reticências a todo tempo, eu tentei hesitar quando havia reticências. Mas mesmo assim ele tem uma ideia. E essa ideia está aqui. Confusa, sim. Hesitante, sim. Lacunar, sim. Mas essa ideia está aqui. Né? Bom... deixa eu ver se eu cobri o que eu tinha notado. Então eu coloquei, aqui tem a verdade por trás do raciocínio de Hus, a oposição entre sua intenção e a sua expressão, o que ele queria falar e o que efetivamente ele falou. Lembre-se que o narrador meio que diz o que ele queria falar. O narrador sim, calmo, com capacidade, né? A articulação da verdade que Hus não consegue fazer. Tudo isso está aqui.